Olá, terceiro médio! Hoje o nosso tema da nossa aula será região nordestina. 9 estados pertencem à região nordestina. Outro item principal, aspecto físico, ele faz fronteira com o Oceano Atlântico. Você vai observar o seguinte: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão são os estados que compõem a região nordestina. Tipos de vegetação e clima. Temos 4 tipos de climas: o semiárido, litorâneo úmido, tropical e equatorial úmido. Clima semiárido é um clima onde tem irregularidades de chuva. Aqui tem o período da estiagem, o momento da seca. Para vocês terem ideia, a chuva aqui, a cheia, esse momento de chuva que acontece na região nordestina, vai de outubro até maio. Então eles estão vivendo este período. Na aula passada eu mandei um texto. O sertão nordestino, o rio do sertão nordestino estava sangrando, ou seja, o nível de água tinha aumentado. A caatinga é a vegetação apropriada. Mata tinga branca, mata branca, exclusiva do Brasil. Essa vegetação aqui, ela é composta por menor índice de folhas e tem maior índice de espinhos. Por quê? Porque toda vegetação que tem esse menor índice, ela é apropriada para estiagem, período da seca. Clima litorâneo úmido é toda a costa litorânea. Eu vou ter os mangues, que é o encontro do rio com o mar. Essa área, ela fica encharcada, ela tem um solo lodoso, ela tem um odor fétido, a vegetação, a raiz, ela fica aérea, e quando a ressaca do mar, ele transborda toda essa área se estiver próxima. Os mangues, nós vamos ter um grande número de crustáceos no solo. A Mata Atlântica é a mata que rodeia toda aquela área da região nordestina. Dessa região nós vamos ter um menor índice, ou seja, nós temos aqui árvores de 60 metros, copas frondosas, latifoliadas, que são folhas grandes e largas, perennifólias, nunca perdem suas folhas, e ombrófilas, que são úmidas, recebem umidade. O clima tropical tem as estações bem definidas. O verão é quente, o inverno é frio e seco, né? Dependendo da hora que se encontra. E aí a vegetação que se destaca, o cerrado, que são árvores que possuem o tronco retorcidos, folhas medianas, casca grossa, tá? Essa vegetação, ela tem a raiz bem profunda, porque ela também sobrevive a um período que tem menos índice de chuva. Clima equatorial úmido é um clima em que ele é quente e úmido. E aqui vai abordar aqui o meio norte da região nordestina, que é a Mata dos Cocais, os coqueiros que a gente costuma dizer, Carnaúba, Buriti e outros, que esses são transformados, essa matéria-prima, na área de cosméticos ou até mesmo de óleos para estarem sendo utilizados. As vegetações. O polígono da seca, isso aqui serve até como dissertação, porque esse polígono da seca é uma área onde tem 8 estados. Essa região do Nordeste e do Norte de Minas Gerais, ela é reconhecida pelo governo federal por causa da seca, da estiagem. Criação de políticas contra essas secas prolongadas. Aqui é o mapa, mais à frente, o mapa que aborda os 8 estados que compõem o polígono das secas. Aqui o efeito orográfico que vai também causar seca é o seguinte: essa área que está próxima à costa litorânea tropical úmida, ela tem umidade. Por quê? Porque vem as nuvens carregadas, né, com umidade. Aí o que acontece? A barreira vai ser a serra, ela não consegue passar, porque ela está pesada, chove. E o que vai estar do outro lado? Seco. Então, toda a área próxima ao litoral, ela vai ser muito mais úmida. Se houver uma serra, uma parte mais de altitude, vai fazer com que essa área fique seca. Pronto, Borborema aí, tá? Seca, né? Graciano Ramos, Vidas Secas. A hidrografia do Nordeste. Eu tenho 2 tipos de rio. Tem rios temporários e intermitentes, que são os rios que permanecem secos durante uma parte do ano. Neste período agora, de outubro a maio, é o momento que esses rios eles estão transbordando, tá com peixes, tudo. Aí, até o final do ano, ele seca. Você vai caminhar, tem só o chão rachado com os espinhos dos peixes
com as barbatanas, né? Tem o Rio São Francisco, que é o contraditório. Ele é um rio único e perene, ele sempre tem água. Que atravessa o sertão nordestino, atravessa a parte mais seca, ele traz vida, ele faz com que a área do sertão se destaque pela fruticultura. O Rio de Planalto, ele é o Rio de Planalto, um rio que tem quedas d'água, que vai auxiliar na hidrelétrica, no fornecimento de energia elétrica. Uso para irrigação, transportes, agricultura, pesca e produção de energia elétrica. E o assoreamento, porque todo o rio ao redor dele ele tem a mata ciliar, vegetação. Faz com que aquele solo ele fique o quê? Seguro. Se eu não tenho essa mata ao redor do rio, ele vai o quê? Ele vai sofrer danos, vai causar erosão. E essa terra, ela vai para dentro do rio. O assoreamento são partículas de sedimentos que se depositam no fundo do rio, tornando a água do rio densa, pesada. Aí tem o relevo do nordestino, toda a área próxima ao litoral é planície, de perto próximo de rio ou de oceano, e tem as áreas mais rebaixadas que estão aí, né? E os planaltos na área central, Planalto de Borborema, Chapada Diamantina, Terra Geral e Grande, são as áreas mais elevadas. A indústria da seca, a seca é uma característica do clima semiárido, porque tem chuvas irregulares, chove pouco e a seca se destaca. A explicação é o seguinte, que essa seca gera pobreza para o povo do sertão nordestino. Governos dessa área solicitam verbas para solucionar esses problemas. Na realidade, deveria ser solucionado para toda a vida, mas eles acabam tendo verbas para isso. O dinheiro público investe em açudes, que é como se fosse represamento de água, preenchimento de água até lançar no rio, para levar água até as pessoas necessitadas. Projetos criados, as cisternas, que ficam em frente das casas, e ali elas, por exemplo, nesse período da cheia, elas reservam tudo que é chuva, é colocado ali, fechado e utilizado no decorrer do ano. Os açudes, que são represamento de água, que vai servir para a população. A transposição da água do Rio São Francisco, porque transposição? Porque o São Francisco ele tem o seu leito, o seu caminho. E tem áreas próximas do sertão que poderão ser beneficiadas, ou seja, então eles criaram esse projeto, um projeto polêmico, tá? Porque quem será que realmente que vai ser beneficiado para auxiliar as pessoas carentes? Que tá aqui. Nordeste, ocupação e organização do espaço geográfico. Foi a primeira ocupada quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Eles ocuparam ali próximo da Bahia um localzinho chamado Cabralha, em homenagem a Pedro Álvares Cabral. A atividade canavieira no período das capitanias hereditárias, Pernambuco e São Vicente se destacaram pelo cultivo da cana-de-açúcar nos engenhos, né? Primeiros núcleos urbanos do país, onde os portugueses se instalaram, preocupação em defender o território e a criação de portos, para onde exportava desde o pau-brasil até outras matérias-primas encontradas neste território. A cana-de-açúcar trouxe à região poder político e econômico, os senhores, os grandes latifundiários, formação de grandes latifúndios, grandes fazendas, monocultura, o único cultivo que era da cana-de-açúcar, um trabalho indígena, os indígenas acabaram se apropriando lá para a região norte e aí trouxeram os escravos, os engenhos. Primeira capital, Salvador, do Brasil, né? E a ocupação do litoral. A ocupação do interior da região, o interior para a criação de gado. Temos aí a cabra, que é o animal resistente, que é o símbolo do Nordeste, tanto que eles utilizam cabra macho. Por quê? Como ela é muito resistente, então é cabra. Por que macho? Porque é um homem que tem ali firmeza. Usados para transporte de canas, ao carro de boi, puxando as canas, utilizam a carne e o couro. O couro é utilizado para fazer sandalinhas, que é um local quente, até mesmo tapete aberto com o couro de boi utilizado nas casas. Criados em áreas mais distantes do litoral, onde o dolo não era bom para cana-de-açúcar, o território não era bom para cana-de-açúcar. A decadência econômica do Nordeste, no século XVII a cana-de-açúcar entra em crise, aí os preços mais baixos conquistaram o mercado europeu, entra o algodão, né? O algodão também vai passar por uma crise do produto dos Estados Unidos, aí começa o auge, sabe do quê? Das pedras
A mineração, as pedras preciosas na Bahia e em outros lugares também. As sub-regiões do Nordeste são quatro sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Zona da Mata, a área próxima ao litoral. Aqui eu vou ter a Mata Atlântica. É a área mais rica, onde os marajás, nós intutilamos ou damos esse nome às pessoas ricas. Tá? Essa zona da mata aqui, ó, eu vou ter hoje, gente, as casas, né? As casas que as pessoas vão para passeio, tá? Onde as pessoas mais ricas vivem. O Agreste, que é uma fase de transição entre a zona da mata e o sertão. Aqui tudo que eles plantarem vai ser vendido aqui na zona da mata. No Agreste eles vão plantar feijão, milho, mandioca, frutas e vão vender para essa área. E até mesmo acabar exportando essas frutas. O sertão nordestino, o sertão é a área mais seca, é a área mais pobre, que a gente costuma dizer, né? Por causa da por causa da estiagem, a falta de água. E o meio norte vai destacar aí a Carnaúba, Buriti, que vão ser as vegetações típicas. Aqui, ó, zona da mata, Agreste, olha o tamanho do sertão nordestino. E olha o meio norte. Zona da Mata, sub-região nordestina, localizada próximo ao litoral, primeiro local de exploração no Brasil, desmatamento da Mata Atlântica para poder urbanizar, mais desenvolvida e industrializada da região, problemas sociais, moradias irregulares, desemprego e baixos salários. A Mata Atlântica, né? A Salvador, Bahia, olha que coisa mais linda. Zona da Mata, a sub-região da Zona da Mata é dividida em 3 áreas distintas. A Mata Açucareira, o Recôncavo Baiano e a Zona da Mata Cacaueira. O Agreste é uma zona de transição, tá? Entre a Zona da Mata e o sertão nordestino. Localizada na área seca e área úmida, que é a fase de transição, vegetação caatinga e mata atlântica, minifúndios policultores, feijão, milho, mandioca, café, algodão, tá? A pecuária, derivados e indústria de calçados. O algodão, a grande importância, o algodão colorido se desenvolveu aqui e ele é digno de exportação mundial. O meio norte, ele vai ocupar o estado do Maranhão e Piauí, esses 2 estados, é uma faixa de transição e vai destacar a vegetação de mata de cocais, o extrativismo vegetal, a indústria de cosmético, criação de gado, algodão e arroz, soja e minérios. Mata dos cocais, atividades econômicas, produtos agrícolas, serviços, comércios. Indústria de 1990 houve uma desconcentração, isenção de imposto e proximidade dos portos. Industriais, mão de obra barata, nós sabemos que isso acontece no Nordeste, desqualificada, e formação e qualificação de trabalhadores e o crescimento econômico da região. Tá? As indústrias nordestinas. Serviços, Grande São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió e Salvador. E tem aqui, gente, a área que se destaca no setor nordestino, que é o turismo, que é um grande índice financeiro, praias, riqueza histórica, turismo religioso e os luxuosos hotéis, que vão ficar lá na Zona da Mata. Lembra-se que eu falei que é a área mais rica? Próxima aula a gente continua.